Bem-vindos ao 5º episódio do podcast A Mudança e hoje vamos falar de duas áreas muito importantes para o Concelho de Esposende: saúde e saneamento. Como é que está a saúde aqui no Concelho? Como é que está o saneamento? É isso que nós vamos querer saber e nada melhor do que o Carlos para nos responder a estas questões. Carlos, bem-vindo. E a primeira questão que eu lhe faço é: se tivesse que prescrever uma receita para o Concelho de Esposende, o que é que seria? Essa pergunta é pertinente e, sendo eu médico, tenho que lhe responder muito sinceramente. Nós não podemos fazer uma receita sem termos um diagnóstico. O diagnóstico é chegar às causas e essa é que é a parte bonita da medicina, é ter um diagnóstico. O que é que nós sabemos? Em termos de saúde, o Sistema Nacional de Saúde é um sistema que funciona bem. Eu sou médico, trabalho para o Sistema Nacional de Saúde e defendo o Sistema Nacional de Saúde. Claro que há falhas. Há falhas porque a quantidade de pessoas que procuram o Sistema Nacional de Saúde é muito grande e, portanto, os serviços estão sobrelotados com doentes e os serviços de urgência é um exemplo típico de que estão sobrelotados porque as pessoas não têm resposta na proximidade. Uma das coisas que nós temos que focar-nos é facilitar o acesso das pessoas a uma primeira consulta em situações urgentes para que não inundam os serviços de urgência. Temos que também facilitar o acesso em certas especialidades em que há constrangimentos no Sistema Nacional de Saúde. E aí o município pode ter um papel. Hoje em dia o Sistema Nacional de Saúde está organizado em ULS, Unidades Locais de Saúde, em que o município tem voz ativa. Portanto, cada vez mais os municípios podem ter ações simples que podem melhorar o acesso de todos ao Sistema Nacional de Saúde. Nós temos a sorte neste território de termos duas misericórdias. Termos instituições de saúde e até a Cruz Vermelha, por exemplo. Temos alguns cuidadores de saúde, prestadores de saúde privados. Por que não fazer parcerias com essas instituições e facilitar naquelas situações em que haja constrangimentos, facilitar o acesso dos nossos doentes a essas instituições. E aliviando ao mesmo tempo os hospitais e as urgências para onde irão as verdadeiras situações de urgência. Isso é um pequeno gesto e não é preciso, só basta senso comum. E isso é uma solução que toda a gente sabe que essa solução só é preciso, isso é apenas uma medida política e que tem que ser posta em prática. Ou seja, aqui poderíamos, digamos que, distribuir então as pessoas quando as urgências estão um bocadinho mais lotadas, que estão quase sempre lotadas ou sempre lotadas, distribuir então, digamos que aqui os utentes por estas Imaginemos parcerias. Uns pais com uma criança com febre. Uma criança de 1 ano com febre. Se não têm acesso a uma cuidados de saúde primários, claro que eles vão para a urgência. Se houvesse outra alternativa em parcerias com as misericórdias ou com outras instituições, em umas consultas a preços acessíveis ou comparticipadas, isso era uma forma vantajosa para todos os lados. Para os doentes e para as instituições de saúde que se podiam dedicar às verdadeiras urgências, aquelas em que têm que ser observadas mesmo em serviços de urgência. Então, essas são as mudanças que vocês propõem, quer para os centros de saúde, quer para os cuidados primários. O que nós propomos é que as pessoas residentes em Esposende que tenham um melhor acesso aos cuidados de saúde. Naquelas áreas em que o Sistema Nacional de Saúde não funciona, em que tem vários constrangimentos, nós poderemos ser agentes facilitadores e permitir que essas pessoas tenham acesso de uma forma mais rápida nessas áreas. Consegue identificar quais são essas áreas, Carlos? Muito rapidamente, em situações agudas, situações de doença aguda que duram 2 ou 3 dias, uma amigdalite, uma criança com febre, uma pessoa com uma dor abdominal, isso são situações agudas, em que se não tem resposta no centro de saúde, vão ao serviço de urgência. Outras situações são situações em que há várias especialidades, estou-me a lembrar aqui, por exemplo, da medicina oral, da fisioterapia, da dermatologia, da psiquiatria. Nós cada vez temos mais doentes com problemas de saúde mental. Aliás, deixe-me aqui lembrar-lhe que Portugal provavelmente é um dos países onde o número de antidepressivos, o número de pessoas que tomam antidepressivos é maior. Um dos fármacos mais vendidos em Portugal são os antidepressivos. Isso é uma área escondida. Também é uma área que nós temos que debruçar. É a saúde mental. Então está previsto também no vosso programa algo que tenha a ver com a saúde mental?
nós temos que ter medidas de prevenção de distúrbios da saúde mental, com envelhecimento ativo, combater o isolamento, porque a saúde não é apenas bem-estar físico, é bem-estar físico, psíquico e social. Nós sabemos que se as pessoas não tiverem relações sociais, se estiverem isoladas, o número de pessoas com depressões é muito maior. Aliás, está aí tudo interligado, não é? Tudo interligado, tudo interligado. Ou seja, a pessoa que está isolada, que não tem uma vida social, que fisicamente também não se sente bem, é claro que mentalmente também não vai estar. E se mentalmente não estiver bem, também não vai estar bem nas outras áreas, e todos não é? Nós sabemos hoje em dia que qualidade de vida implica também relações sociais. Nós sabemos, por exemplo, que as pessoas que não têm uma vida social, a esperança de vida em termos globais é menor. Nós somos animais sociais. E quando se fala em índice de felicidade, como muitas vezes acontece dos países ou dos municípios, não é apenas os rendimentos que contam. São relações sociais, são os acessos a cuidados de saúde, são os acessos acesso às escolas. Tudo isto está interligado. Por exemplo, escolas também estão relacionadas com a saúde. Nós temos que incentivar a prática do desporto nos miúdos para combater a obesidade, o sedentarismo. Mais tarde se repercute em doenças crónicas. Até a própria saúde mental, porque já se começa a reparar que os problemas de saúde mental começam cada vez mais cedo. Claro. Não é? E em termos de saúde, nós também temos que saber, também temos que ser uma voz ativa na forma de como as pessoas olham para a saúde. Por exemplo, é muito bonito, por exemplo, estou-me a lembrar agora da linha de saúde 24, que é o 808, 24, 24, 24. É tudo muito bonito, parece uma medida simples. Liga à linha de saúde 24 e está resolvido. Agora imagina uma pessoa com 80 anos a ligar para essa linha de saúde. Se calhar nem tem telemóvel. Pois. Não E é? é esse tipo de situações que nós temos que ter uma voz ativa e defender essas pessoas. Porque quem está dentro de um gabinete põe essa linha e esquece que as pessoas ficam perdidas na chamada. Muitas vezes 5 minutos à espera e diz ligar aqui, ligar. Portanto, é esse tipo de situações. E há pessoas que ficam retidas em casa que não têm acesso à saúde. E essas situações é necessário identificá-las para depois dar resposta. Imaginemos uma pessoa que está isolada. Acha que uma pessoa que está isolada é uma pessoa idosa que vai ligar à saúde 24 quando está doente? Não, claro que não. Aliás, era o que nós estávamos a conversar. Há idosos que nem sequer têm ou telefone ou telemóvel, não é? Portanto, que dependem de um vizinho. Há bolsas de pessoas que não têm cuidados de acesso, não têm acesso a cuidados de saúde. Portanto, é importante nós estarmos atentos. E até porque, para além dessa parte da comunicação, no facto de eles não terem telemóvel ou telefone para ligar para a Saúde 24, estamos a falar também aqui de pessoas, de idosos, que muitas vezes não têm recursos. Exatamente, e por isso é que é importante que as freguesias identifiquem essas pessoas. Muitas vezes esses problemas são escondidos, as pessoas têm vergonha. E é importante, por exemplo, nós somos a favor da criação de uma espécie de um serviço municipal de saúde ou de um provedor municipal de saúde que esteja atento a essas situações. Nós temos tantas pessoas dentro da área da saúde que estão reformados, querem se manter ativos, porque não serem eles responsáveis de uma forma voluntária por esse trabalho voluntário e que é ao mesmo tempo recompensador. E isso acaba por beneficiar toda a gente, a identificação desse tipo de pessoas. E aqui nesta parte, a identificação destas pessoas que estão isoladas ou que não têm estes recursos para ter acessos a cuidados de saúde de qualidade, não é? Dignos. Eu já nem digo de qualidade, porque todos os cuidados têm que ser de qualidade, mas dignos, não é? Aqui também há um papel muito importante da parte das juntas de freguesia de poder fazer este trabalho juntamente com a equipa que está na Câmara Municipal e de identificar estes casos e fazer chegar até vocês, correto? Claro, as juntas de freguesia estão mais próximas dos cidadãos e hoje têm tarefas, essas funções sociais, muitas vezes delegadas nas instituições e nas associações de carácter social, são funções das juntas de freguesia também e das autarquias. Portanto, a nossa função, a função das autarquias é de servir as pessoas e essa é uma das funções mais nobres que se pode ter, que é ter acesso a cuidados de saúde. Isso é um índice de qualidade de vida. Nós aqui em Esposende temos, mais uma vez a sorte de termos várias instituições de saúde, só temos que saber aproveitá-las e envolvê-las nesta forma de cuidar dos nossos municípios. Organizar e planear. Exatamente. Já agora, as pessoas quando pensam em saúde, há a prevenção, certo? Depois já há a doença, mas também temos que pensar nos cuidados continuados, que é uma área pouco conhecida. Nós cada vez somos uma população mais envelhecida. Portugal, por exemplo, neste momento, a nossa esperança de vida média são de 82 a 83 anos. Portanto, cada vez mais o peso do envelhecimento vai-se notar. Felizmente, a maior parte das pessoas são autónomas, mas outras não são. E temos que pensar em cuidados continuados,
que é uma área em que temos que apostar e expandir a rede para os nossos, essencialmente para os nossos idosos deste concelho que precisam desses cuidados quando estão em situação de dependente. O Carlos falou aí também de um ponto muito importante, que é o facto de haver muita vergonha, não é? E o facto de haver esta parceria com as juntas de freguesia faz com que as pessoas que são da freguesia tenham mais proximidade, lá está, com as juntas e se possam, digamos assim, abrir, confidencializar que realmente têm este problema, aquele, porque lá está, existe realmente muita vergonha e muitas vezes as pessoas não querem admitir que não têm dinheiro, ou até, como estávamos a falar há pouco, da saúde mental, não é? Exatamente. As pessoas têm vergonha de admitir que vão a um psicólogo. Sim, isso é um dos receios que as pessoas têm, admitir que as doenças mentais são associadas a um certo estigma. Cada vez mais, infelizmente, esse estigma está a diminuir. Já que estamos a falar de doenças mentais, também não nos podemos esquecer das pessoas que cuidam desses doentes, os cuidadores. Felizmente a lei alta, portanto, tem havido da parte das autoridades alguma atenção a isso e temos que prestar cuidados aos prestadores de cuidado. Portanto, temos que prestar também cuidado de quem cuida. Portanto, tudo isto é um círculo, é uma bola de neve, portanto, tudo está interligado. Mas, acima de tudo, o que nós queremos aqui no município é que as pessoas sintam que perante uma doença têm uma resposta. Se não tiver no Sistema Nacional de Saúde, de uma forma não rígida, mas de uma forma flexível, nós temos que encontrar soluções para que seja dada respostas a essas pessoas. Para além de identificarmos as pessoas que têm menos recursos, lá está, alguém irá identificar, alguém da junta de freguesia, identificou que realmente aquele senhor ou aquela senhora tem algum problema financeiro e que por causa disso não pode comprar, por exemplo, a sua medicação. Que tipo de apoios é que existem para essas pessoas? As pessoas que não têm condições financeiras e que são vulneráveis têm todo o direito de ter acesso aos cuidados de saúde, quer a prestação de cuidados, quer o acesso aos medicamentos. E isso é uma das nossas metas, um dos nossos objetivos, que ninguém fique por ser tratado por falta de recursos financeiros. Muitas vezes as pessoas têm vergonha, mas temos que criar mecanismos de forma a que essas pessoas tenham acesso de uma forma anónima quase, não é? E que sintam que a sua dignidade não está alterada. Exato, porque lá está. É que quando tocamos ali num ponto em que a pessoa se vai sentir envergonhada ou exposta, isso até pode fazer com que piore a situação. Exatamente. Não é, Carlos? É verdade, exatamente. É isso mesmo. Mas nós temos, uma das formas é criando protocolos em que as pessoas têm acesso a vagas já protocoladas e, portanto, utilizam os meios que estão habitualmente reservados em situações e, portanto, são observados e são examinados da mesma forma que outros doentes, como aliás se terá de esperar. Porque se há sítio onde todos somos tratados de forma igual ainda neste país, é no Sistema Nacional de Saúde. Seja rico, seja pobre, seja mesmo um milionário tratado da mesma forma que o indivíduo que não tem recursos naturais. Ainda é uma das grandes conquistas do 25 de Abril e isso temos que manter por isso. Outro ponto que se calhar as pessoas não vão interligar e que também conta muito para a saúde pública, tem a ver com o saneamento. Tem muito mais a ver com a saúde pública do que propriamente os cuidados médicos. Quero aqui que lembrar, por exemplo, falei há pouco na esperança de vida média dos portugueses, não se deve... O grande fator não são os cuidados de saúde, o grande fator são o desenvolvimento económico, social e de saúde pública. Hoje em dia, é por isso que eu não podemos aceitar que não haja saneamento no pleno século XXI em 4 freguesias do nosso concelho e na maior parte delas ainda há grandes zonas onde não há acesso ao saneamento. O saneamento básico, a palavra básica dizer mesmo isso, é uma necessidade básica, claro que está escondida, mas é importantíssimo para a nossa qualidade de vida e em termos de saúde pública. E como não podemos fugir dessa realidade. E como é que se pode responder a isso, Carlos? Não vamos responder, quer dizer, não há milagres, vamos iniciar o saneamento nas freguesias em que falta, vamos expandir nas freguesias onde existe e é preciso ser expandido e também renovar o saneamento que existe atualmente. É uma
é uma necessidade à qual não podemos dizer não. E é preciso, aqui agora o Carlos disse uma coisa muito importante, que é a manutenção. Não é, ok, está feito agora. Claro, não, implica acabou. manutenção, há fugas de água, há tudo na própria rede. Nós, em termos de município, temos uma elevadíssima taxa de abastecimento de água, mas é preciso manter a manutenção. No saneamento é a mesma coisa. Mas, só para terem uma ideia, por exemplo, a tuberculose, que matava muita gente, não foram os medicamentos, nem foram os cuidados médicos que terminaram com a tuberculose, foram Essas condições. as condições higiênicas. Foi a eliminação da pobreza. Nós sabemos que a pobreza está associada à doença. Nós sabemos que a falta de rendimentos está associada à doença. Quanto mais nós apostarmos diminuirmos a pobreza, aumentarmos o saneamento básico, os cuidados, acesso à água, menos doenças existem. Portanto, aquilo não é uma despesa, é um investimento. Ora, nem mais, porque lá está. Antigamente, antes de haver saneamento, os esgotos eram ao ar livre. Claro. É por isso é que há aquelas pessoas, e vai a água. E colocava-se água pela janela. Sendo exposendo um privilégio de natureza que nós primamos e lutamos pela qualidade de vida, não podemos ter vergonha. Devíamos ter vergonha de dizer que temos freguesias sem saneamento. Isso tem que ser uma bandeira. Mas também acho que é preciso que as pessoas também percebam que um saneamento não é feito de um dia para o outro. Claro, é uma obra de grande investimento, tem que ser bem planeada, muitas vezes tecnicamente é difícil, portanto temos que... Mas se não sonharmos, se não nos debruçarmos sobre o assunto, nunca vai aparecer por milagre. Grão a grão a galinha consegue encher o papo. E portanto nós não vamos prometer saneamento a 100%, mas vamos prometemos que vamos fazer a maior parte do saneamento que for possível e que não se vai fazer num ano, nem 2, nem 3, e provavelmente nem 2 ou 3 mandatos. Será sempre uma obra que será sempre inacabada. Aliás, o saneamento é sempre uma obra inacabada, como a educação é sempre uma obra inacabada. Tudo não é? Todas as áreas são obras inacabadas. Exatamente. Porque há sempre desenvolvimentos, há sempre atualizações, lá está, o mundo não para, não é? Exatamente. Por isso é sempre preciso Agora, atualizar. nós temos uma questão também de prioridades. Nós estamos aqui neste município, nós temos que pensar quais são as nossas prioridades. Claro que o saneamento não se vê, mas entre um saneamento ou um parque desportivo, o que é que temos que pensar? O saneamento não se vê, mas sente-se. Está ligado à saúde. Sente-se acima de tudo quando falha e quando aparecem doenças. E as prevenções são importantes. E se há prevenção de doenças, o saneamento é uma delas. Sem dúvida, porque lá já não está ao ar livre, não andam ali, como nós chamamos, os bichos, os ratos, não é? Está tudo ali. Por isso é muito importante. Lá está, Carlos, nós estamos a falar que realmente não é uma obra que se faça de um dia para o outro. Se alguém na rua lhe perguntasse, Dr. Carlos, mas consegue-nos dizer então qual é a previsão de todas as freguesias no concelho de Esposende ter saneamento? Conseguir dar uma previsão realista ou, como disse há pouco e muito bem, é uma obra inacabada. É uma obra inacabada, mas nós fazemos questão de iniciar em todas as freguesias no próximo mandato. De certeza que não vamos completar, porque nunca vai ser possível completar a 100%. Mas queremos iniciar no próximo mandato nas 4 freguesias que faltam e aumentar naquelas que têm maior necessidade. São 4 freguesias, então, neste momento que faltam. Faltam iniciar. Pois, porque as outras, entretanto, também já têm. Sim. Mas lá está, como é que se sentiram também um bocadinho essas pessoas, essas 4 freguesias, não é? Pronto, também há esse problema da coesão territorial que se sentem-se um bocado... eu compreendo que há dificuldades técnicas, mas para isso é que existe a coesão territorial. Nós, apesar de sermos 15 freguesias todas diferentes, mas temos que pensar uns nos outros, não é? Ora, nem mais. Fez aqui um diagnóstico, não é? Já conseguia aqui dar alguma receita, algum tipo de... Portanto, de medicação. O diagnóstico foi que, em termos de saúde, não estamos mal, estamos integrados no Sistema Nacional de Saúde que funciona bem, mas está sobrelotado. Nós podemos aliviar um bocado o Sistema Nacional de Saúde, permitindo que os nossos doentes, os nossos municípios, tenham acesso, em algumas áreas, naquelas que há constrangimentos, acesso a cuidados de saúde. Organizar atividades para a saúde mental, e prevenção e para a saúde mental, para combater o isolamento e para diminuir o número de doenças mentais. Em relação ao saneamento, aí não há discussão possível. Não há discussão possível. Temos que aumentar o saneamento, temos que fazer. E para isso não há receitas universais, mas neste caso há uma receita que é mais abrangente, que é mudança. Temos que mudar a forma de pensar e a forma de agir para que as pessoas do nosso concelho sintam verdadeiramente uma mudança nos próximos tempos. Esse é um medicamento que ainda não está à venda, mas que a partir do dia 12 de outubro...
Pode não ser um medicamento, mas é um comportamento. Muito obrigada.